Richard Wurmbrand. Eu não sei se alguém aqui já leu Torturado por Amor a Cristo. Quem aqui já leu esse livro? Precisamos ler, tá? Torturado por Amor a Cristo. Ele conta e ele relata que, lá em 1946, simplesmente por estar pregando a palavra de Deus, falando, expressando a sua fé, ele foi preso. E tem um trecho que fica muito na minha mente, que quando ele via crentes, e ele usa esse termo crentes, ele via crentes sendo torturados, e as pessoas que estavam torturando diziam assim, os soldados diziam assim: nós somos o diabo. Nós somos o diabo. E isso é muito forte, porque a gente começa a entender, e enquanto nós não entendermos que, não adianta de nada, não adianta nada. Chegar lá, eu sou pré-candidato a vereador, eu sou pré-candidato a prefeito lá em Fortaleza. Nós fizemos uma bancada do Congresso. Mas nós... Enquanto não entendermos que não se trata apenas de uma batalha política, não se trata apenas de uma batalha de informações, mas acima de qualquer coisa estamos vivendo uma guerra espiritual, nós não venceremos. Nós não venceremos. E não ache que, e não acredite que vai aparecer alguém do nada com o chifrezinho do capeta para dizer: vamos acabar com a igreja, vamos perseguir a igreja, você não deve mais acreditar em Deus. Isso não vai acontecer. Sabe como é que vai acontecer? Sabe como é que vai começar a perseguição? E alguns dos nossos já começaram a aderir e nem perceberam. Vai aparecer ou um pastor, ou um padre, ou um líder religioso dizendo: olha, primeiro ponto, para você ser um bom cristão, para você ser cristão, você não precisa ir para a igreja, porque Deus vai estar em qualquer lugar que você esteja. Aí você começa a dizer: realmente é mesmo, porque Deus é onipresente, onipotente, Ele sabe todas as coisas, está em todo lugar, é verdade. Aí você vai ver um líder religioso dizendo o seguinte: olha, você sabia que Jesus Cristo não escreveu nenhum capítulo da Bíblia? E aqueles que escreveram inspirados por Deus? Você fala: de fato foram homens inspirados por Deus que escreveram a Bíblia. Paulo fala isso. Mas daqui a pouco eles vão dizer: assim como aqueles homens também escreveram livros inspirados por Deus, eu estou me sentindo inspirado por Deus para também escrever aqui. Aí você começa a dizer: bom, se Deus está usando ele, eu acredito que Deus pode usar alguém. Daqui a pouco, tu se vê numa armadilha, sem volta. Tu não está indo para a igreja. Tu não está acreditando mais na Bíblia, na sua integralidade. Você começa a acreditar em pregações e em palavras que já não são mais baseadas na palavra de Deus, mas agora em meros achismos. Você está se afastando de Deus. Você está se afastando da tua fé. Você está se afastando da tua igreja, você está se afastando daquela reunião de escola dominical, você está se afastando da tua família. E a esquerda está conseguindo implantar o progressismo dentro da igreja católica, dentro da igreja evangélica. Mas e nós? O que é que nós temos feito? O que é que nós temos feito para nos defender desse avanço? E aí é uma reflexão: o que nós temos feito para nos defender desse avanço? Não, André, mas é porque tem algumas coisas que eles falam e que a faculdade fala, e eu enfrentei também na minha faculdade alguns problemas. Eu venho lá de Fortaleza, eu sou do Ceará, Nordeste, sou nordestino, me orgulho muito de ser nordestino. E a fama que o Nordeste tem para o mundo todo é que é o âmbito do PT, o âmbito da esquerda. Vou te falar, nós estamos mudando a realidade lá em Fortaleza, nós estamos mudando a realidade em todo o Nordeste, mas ainda precisamos fazer um trabalho muito pesado, muito árduo. Dentro da faculdade, meu Deus, isso é no Brasil todo, mas eu vou falar lá do meu interior do Ceará. A faculdade, o professor entra dentro da sala de aula usando máscara de Lula, entrega cartilha falando sobre Karl Marx. Eu passei isso dentro da universidade, eu comecei a cursar economia na Universidade Regional do Cariri, universidade pública, estadual. Foi inclusive na época que eu conheci o professor Olavo de Carvalho.
E teve algo que foi um despertar na minha vida. E eu vejo aqui que tem muitos jovens, e eu falo especialmente aos jovens. Às vezes a gente entra na universidade, na faculdade, e começa a mudar um pouco o pensamento. E quando a gente chega lá, que tem aquela turminha dos alunos que começam a tirar onda da tua cara. Juventude, preste atenção, estou falando para vocês. Vocês entram na universidade e aí vai ter aquela turminha que começa a tirar onda com a tua cara, dizendo, poxa, cara, mas tu é tão retrógrado, tu é tão atrasado, tu respeita o teu pai, tu respeita a tua mãe, tu fala de Deus na escola, na faculdade. Cara, acorda, vamos sair da bolha, sai da tua caixinha. E aí, foi justamente no período onde eu li o Imbecil Juvenil de Olavo de Carvalho, onde ele dizia assim, olha, juventude que acredita que é revolucionária, porque está lá desobedecendo o seu pai, a sua mãe, chegando na universidade, aderindo tudo que eles colocam dentro da tua cabeça, saiba que você não é revolucionário, você é um covarde. Você é um covarde. Revolucionário, e preste atenção, revolucionário, você é um covarde, porque você está deixando de lado duas pessoas, o seu pai e a sua mãe, que dariam a vida por você, para se inserir no meio de uma sociedade de 2000 dentro da sua universidade. Você é um covarde. Revolucionário seria você chegar na universidade e dizer, eu não estou nem aí para o que vocês estão pregando, eu respeito meu pai, eu respeito a minha mãe, eu respeito o meu Deus, pode se explodir, porque eu tenho um Deus que está acima de tudo. E eu acho que isso foi um despertar na minha vida, professor Olavo de Carvalho. Aí sempre tem aquele esquerdinha que tenta dizer, mas Jesus era socialista. Não tem? Jesus era socialista. Lucas 12, 13. Estava Cristo em mais uma de suas pregações lá no monte. Quando o homem no meio da multidão grita e diz, mestre, mestre, faça com que o meu irmão divida comigo a sua herança. Lucas 12, 13. Mestre, faça com que o meu irmão divida comigo a sua herança. Sabe qual foi a resposta de Cristo? Nossa, é muito bom. Se tivesse aquilo filmado, eu tenho certeza que depois das respostas de Jesus Cristo, ia botar aquele cavalinho fazendo assim. Jesus Cristo olha e responde, por acaso eu me fiz como juiz ou repartidor de vossos bens? Buf. Por acaso eu me fiz como juiz ou repartidor de vossos bens? Mas o teu amiguinho socialista da faculdade, de iPhone, PlayStation 5, computador de última geração, televisão de 50 polegadas em casa, acredita que Jesus era socialista e acredita que um grupo de 5 ou 6 burocratas devem definir e fazer com que você, à força, divida o que é seu. Justamente contrariando tudo aquilo que Paulo falava. Aquele que for dar, faça isso, mas não faça por obrigação, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Ah não, André, mas a gente tem que aprender a repartir. Eu posso chamar a atenção a vocês? Muito cuidado com essas pessoas que têm esse discursozinho socialista. Ah não, vamos ajudar. Eu acho que você divide o que é seu. Vocês sabiam que só existe um dos discípulos? Só existe um dos discípulos de Jesus Cristo. Um que tinha discurso socialista? Só tinha um discípulo de Jesus com discurso socialista. Certa vez estava Maria, irmã de Marta e Lázaro, lavando com perfume os pés de Jesus Cristo. E aí, na Bíblia fala que era uma essência cara, e ela lavando os pés de Cristo. Um discípulo foi lá e disse assim, poxa vida, que desperdício, por que é que não pega? Por que é que não pega esse perfume e vende ele por 300 dinheiros da época e divide para os pobres? Quem foi que falou isso? Judas. E aí você começa a pensar, cara, não pode ser coincidência. O único discípulo de Jesus que tinha discurso socialista era um ladrão que depois traiu Cristo. Não tem como ser coincidência. Se você para pensar, se você para ler, se você reflete sobre a vida, onde diz que do seu suor você comerá o seu pão, onde a Bíblia incentiva que você trabalhe, meritocracia.
Mas e nós, como cristãos? O que temos feito para rebater a investida da esquerda dentro da igreja evangélica e dentro da igreja católica? O que nós temos feito? Eu vejo o avanço, isso me preocupa muito. Porque, volto a dizer, muitas vezes nós nos preocupamos com as eleições. Muitas vezes nós estamos pensando no partido A ou no partido B, em quem nós vamos votar, político A e político B. Mas o que é que nós estamos fazendo para mudança do indivíduo? Eu, André, o que é que eu tenho feito? Faça essa pergunta. E você, o que é que você tem feito para você mudar? E aí, para você mudar a sua família, qual é o seu tratamento com sua esposa, seus pais? Qual o ensinamento aos seus filhos? Qual é a mudança da sociedade que nós estamos fazendo? O que é que nós temos feito? Eu acredito muito na nossa geração. Eu acredito que está se levantando uma nova geração de pessoas, de políticos, de influenciadores, de jornalistas, que mudarão o nosso país. E essas pessoas, inclusive parafraseando Platão, pessoas que pensam no bem-estar da alma. Eu penso que com Ana Campaiolo, Felipe Barros, Gustavo Gaia, Nicola Ferreira, eu, André Fernandes, tantos outros, nós conseguiremos mudar o nosso Brasil agora. Se nós não entendermos que é uma guerra espiritual e que cada um tem que fazer a sua parte, rezar, orar, pedir a Cristo, nós não mudaremos. O Senhor fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, eu vos ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu povo, eu quebro o protocolo. Levanta a mão para o céu e repete comigo. Deus, mais alto, Deus, sara a nossa nação. Deus, sara o nosso Brasil. Que Deus abençoe o nosso Brasil e que cada um como cristão faça a sua parte. Meu muito obrigado, que Deus vos abençoe.